Bom, dane-se o mercado, dane-se o dólar, o importante é comida na mesa do pobre. Será que o pobre não tem o que comer por causa da especulação financeira dos investidores estrangeiros? Pelo menos é isso que o Lula e também o Datena falaram esses dias. Eu quero assistir aqui junto com você para fazer algumas considerações para você entender direito como que funciona essa dinâmica e se esse populismo de verdade de falar que a culpa é do mercado, se é uma entidade à parte, uma entidade paralela, né, mercado financeiro, dólar, bolsa de valores, o que isso impacta na vida do pobre? Bora desmistificar isso aí, fica até o final. Fala seu dinheirudo, bom demais da conta, vídeo aqui rapidão, improvisado pra você, sem roteiro, sem nada, eu tenho certeza que você vai gostar, então deixa o seu like aqui pra prestigiar o nosso trabalho e também se inscreve no canal se você curte aqui o nosso trabalho e se você quer mais vídeos que impactam o seu bolso pra te deixar financeiramente mais feliz, beleza? Vamos nessa! O que é um teto de gasto num país? Olha, o que é? Se o teto de gasto fosse para discutir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Bom, o primeiro comentário aqui é que taxa de juros não é algo que a gente paga para o sistema financeiro, que um governo usa para pagar os especuladores internacionais. Taxa de juros é um remédio amargo que um mal pagador tem que bancar. E eu te dou um exemplo. Se você está devendo no mercado, o que acontece quando você vai pedir crédito? Você vai pagar mais juros. Se você pensar em outra ótica, por que o Brasil tem taxa de juros alta e a Suíça tem baixa? Por que a taxa de juros americana está no patamar ali de 4, um pouco abaixo disso, e aqui no Brasil tem a Selic de 13,75%. A taxa de juros tem a ver com a robustez da economia de um país, com a capacidade dele bancar a sua dívida. Então, taxa de juros não é algo imposto a um país. Se a inflação é muito alta, automaticamente o governo tem que aumentar a taxa de juros. E isso não é feito para dar dinheiro para o mercado financeiro, muito pelo contrário, né? Isso trava a economia. Mas pelo governo não ter tido responsabilidade fiscal, não gastar de acordo com as suas possibilidades, ele inflaciona a sua moeda e, por sua vez, para conter os gastos, o governo tem que aumentar a taxa de juros. Então, a taxa de juros vem em resposta à inflação, é um remédio amargo contra a inflação, que aumenta o endividamento público, o governo tem que se endividar mais para bancar taxas de juros para recompensar as pessoas que investem nos seus títulos, pessoas físicas através do Tesouro Direto, mas como também investidores internacionais, porque a inflação está alta. Então, taxa de juros não é algo feito para dar dinheiro para os rentistas. Taxa de juros é um remédio amargo que o mal pagador tem que pagar, certo? Então, o governo gasta mais do que arrecada, inflaciona a moeda, e por conta disso ele tem que aumentar a taxa de juros. Então, o primeiro ponto é isso aí, né? Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. O juro não é do banqueiro, né? O juro não é só pro banqueiro. O juro é para remunerar, para você incentivar o cara do outro lado a emprestar dinheiro para você. Enquanto pior for essa economia do seu país, ou quanto pior for as suas finanças pessoais, mais juros você tem que pagar. Não é por acaso que a taxa de juros na Argentina é altíssima, porque a inflação deles é altíssima também. Ou você não sentiria motivado a emprestar o seu dinheiro para o governo argentino, se é que você é louco a tal ponto. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Então vamos lá. Vamos ouvir o Datena também, porque ele fala uma coisa da Bolsa de Valores e eu quero aproveitar para comentar tudo junto, quando ele fala de Bolsa de Valores banqueiro versus o pobre, né? Como se fossem coisas antagônicas. Então vamos lá ver o Datenão. Olha, o mercado financeiro subiu o dólar, a bolsa caiu porque o Lula falou que vai romper o teto de gasto para dar para pobre. Eu quero que o mercado se exploda, pô. Ó, teto de gastos foi um vídeo que a gente fez, vou deixar aqui pra você assistir depois, tá bom? O cara diz que não tem jogo no Brasil. Como não tem jogo? Esses gringos vêm aqui investir quando o dólar sobe e a moeda podre.
Moeda podre, porque depois o dólar cai, eles tiram o dinheiro daqui e não tem investimento. O cara vai tirar a hora que o dólar caiu. Nós vivemos num Brasil colônia. Porque nós não temos fábrica, não temos indústria necessária para ser a 10ª potência do mundo. Por isso que essa divisão de renda canalha. Ah, mas o mercado... Eu quero que se exploda o mercado. Não pode, porque o cara vai gastar dinheiro com o pobre. Você tem que raspar o tacho mesmo e dar comida pro povo. Que se exploda a bolsa de valores, que se exploda o dólar. Ah, mas o Brasil precisa desse dinheiro. Não. O Brasil precisa desse dinheiro para investimento de verdade. Que invista em fábricas aqui para dar emprego para 9 milhões de desempregados. Parece jogo de azar, parece um cassinão a céu aberto. Nós não queremos dinheiro de investimento volátil nem podre. Nós queremos dinheiro de gente que vem aqui investir no Brasil e nos brasileiros. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu fico pensando aqui é se é desconhecimento econômico mesmo ou se é maldade, populismo do mais puro e do mais barato. E aí a gente tem várias maneiras, né? As pessoas pensam assim, mercado financeiro, bolsa de valores, Faria Lima... investidores internacionais, a especulação financeira. Do outro lado, e o populismo quer que você acredite que em detrimento de esses caras ganhar dinheiro, o pobre fica mais pobre. Foi o que sempre venderam pra gente, né? Que o rico fica mais rico, já diria a música das meninas, né? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre, como se dinheiro fosse um jogo de soma zero. Mas acontece, meu caro dinheirudo e dinheiruda que estão aí, bolsa de valores é como se fosse um termômetro da economia. O que acontece? O que faz uma ação valorizar? No longo prazo, se você pegar, tem vários sites que você pode confirmar isso, por exemplo, o Fundamentei, o Baster também você consegue ver. No longo prazo, a cotação segue o lucro. Então, o que acontece? Quando uma ação cai, significa que os investidores... E faz um asterisco aí nos investidores que a gente vai voltar daqui a pouco. Não é só investidor estrangeiro, não. Talvez até no Brasil seja, mas a gente vai falar disso já já. A cotação cai porque perde-se a expectativa dos investidores que aquela empresa vai perder a capacidade de gerar lucro no futuro. É isso que move o mercado financeiro. Se você tem, por exemplo, a gente está gravando essa semana, a Copel deu uma notícia que quer privatizar e as ações subiram, porque o mercado é mais eficiente para cuidar das empresas do que um governo para cuidar de tudo, né? Quando o governo dá sinal que ele vai ter dificuldade, que ele vai gastar bastante, o que acontece? Lembra que eu falei que juros é a taxa do mal pagador? Se a gente tiver altas na Selic, o que isso pode acarretar? Menos investimento, porque fica caro para as empresas adquirir crédito, fica caro para as pessoas físicas comprarem no carnezinho, que deixa de ser gostoso, né? O carnezinho não fica tão gostoso, fica mais caro para pagar juros. Se você pega essas empresas e se elas diminuem a lucratividade delas, e o investidor, claro, né? O investidor ele prefere ir para a renda fixa do que correr riscos e empreender e investir na Bolsa de Valores. Essas empresas que são gigantes, que estão na Bolsa de Valores, se elas têm dificuldade para gerar lucro, você imagina o cara do mercadinho da esquina, as pessoas que têm, a maioria dos empresários no Brasil a gente chama de empresário, mas é o cara que trabalha de modo autônomo e tem uma dificuldade muito grande de tirar algum dinheiro para ele, né? Ele paga imposto, paga funcionário se tiver, paga matéria-prima e se der lucro, ele vai tirar para ele mesmo já depois de ter tido eventualmente até prejuízo. Se essas empresas da Bolsa de Valores que são gigantes estão com dificuldades, vão ter dificuldades ou estima-se que tenham dificuldade para lucrar, você imagina o cara que é pequenininho. Então a Bolsa de Valores nada mais é do que um termômetro de uma economia. A Bolsa de Valores pode ser entendida de outra forma também. A Bolsa de Valores é uma emancipação de um negócio. Então o cara começa pequenininho, tem lá os 3 Fs, né? O Family, Friends and Fools, que são os bobos que colocam dinheiro na empresa do cara. Ele vai evoluindo na empresa dele, é uma startup, daqui a pouco fica um pouco maior, começa a receber investimento semente, venture capital. É o último estágio de uma empresa, da graduação de uma empresa, é abrir o capital e permitir que outras pessoas joguem dinheiro nessa empresa e ela gere mais impostos, mais emprego. O último estágio é esse. Então, se a gente for olhar, Bolsa de Valores não é o lugar de especulação, é um termômetro das maiores empresas de um país. Não por acaso, vamos olhar as maiores bolsas de valores do mundo. Ó. Se a gente pegar em primeiro e segundo lugar, primeiro lugar, Bolsa de Nova York. Segundo lugar, Nasdaq, onde estão as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Terceiro lugar, Tóquio. Bolsa de Londres em quarto. Euronext, lá de Lisboa. Bolsa de Hong Kong no sexto lugar. Xangai, Toronto,
Frankfurt na Alemanha e Austrália em 10º. Você consegue entender alguma relação entre prosperidade de um país e uma bolsa de valores pujante, forte? Não é causalidade. Significa que essas economias são grandes o bastante para ter uma bolsa de valores forte, ter inclusive número de empresas, né? Eu vou deixar aqui embaixo, vou colocar aqui depois que eu não faço a menor ideia. O que eu tenho certeza é que o número de ações de empresas no mercado americano, nas bolsas de valores dos Estados Unidos, é muito maior do que aqui na nossa B3. E isso não é um mercado especulador rodando por si só. Isso é a capacidade de um país de gerar mais empresas. Quando um país ele é propício para gerar mais empresas, para dar lucro para o empresário, você tem mais empresas concorrendo para oferecer produtos mais baixos para os mais pobres. Você tem mais empresas concorrendo pela mão de obra das pessoas, então elas ganham mais. Tá entendendo como o capitalismo funciona? É justamente o contrário do que vende para a gente. Se a gente mantiver essas empresas com capacidade de geração de lucro, de receita, a gente tem produtos mais baratos para os mais pobres e a gente tem pessoas ganhando mais dinheiro. Mas eu quero dizer para você que no mercado americano, onde via de regra não se tem inflação, bolsa de valores é um único caminho, que inclusive está aplicado o dinheiro da maioria da população americana. Aqui no Brasil criou-se há décadas essa porcaria de populismo onde se vende a ideia que o cara para ficar rico, o outro tem que ficar pobre. E bolsa de valores virou sinônimo de rico, sendo que bolsa de valores pode ser um dos maiores instrumentos para a construção de patrimônio e mudança de realidade financeira no longo prazo para o pobre. Tá entendendo o que eu tô falando? E dólar, vamos falar de dólar. Nossa, aí é de matar. Pensa bem, se você gasta pra caramba, a taxa de juros aumenta, a gente tem saída de dólares daqui do Brasil e o dólar fica mais caro pra gente aqui, o nosso real perde valor. Aí você fica pensando assim, tá bom, não vou pra Disney mesmo? Tem problema aumentar, subir o dólar, né? Se você pensa assim, você foi engolido pelo populismo que te venderam durante a vida toda, porque desde o seu pãozinho francês que você come no café da manhã, que tem trigo, e trigo é cotado no mercado internacional de commodities, então tudo é dólar. Eu acho que assim, a gente não pode olhar nada aqui que está na minha volta. Equipamento eletrônico, então, é covardia, né? A gente não fabrica um circuito integrado, né? A gente não tem um CI aqui no Brasil fabricado aqui, certo? É só integração de peças, a gente não tem tecnologia para fabricação de CI. Então tudo na minha volta é dólar, até camisas que, mesmo se forem chinesas, que é provável que seja, são cotadas em dólar também. Então entende que dólar não é assunto de gente rica e a gente não pode descuidar do dólar se a gente quiser que o pobre pague mais barato nas coisas. Porque o rico, se eu aumentar o valor da cesta básica, de novo, né? Commodities agrícolas, assim como qualquer outra coisa, são cotadas em dólar. Então, se o dólar aumenta, a sua conta do supermercado aumenta. E aqui a gente está falando de um problema para o pobre, não para o rico, gente. Se a gente estiver falando, olha, uma cesta básica ou, sei lá, uma compra do mês sua aí custe R$500. Se no próximo mês ela mudar para 1.000, e você bate na madeira aí pra gente não virar uma Argentina um dia, porque a realidade dos caras lá é mais ou menos essa, né? Depende muito do seu caso. Se você ganha um salário mínimo, você vai estar desesperado, que você não vai praticamente sobrar dinheiro para nada, você vai só comer. Não tem dinheiro para vestuário, não tem dinheiro para saúde, não tem dinheiro para nada. Se você é um cara rico, você vai chorar um pouquinho, mas dane-se, você vai pagar, você vai continuar consumindo as mesmas coisas. Então o dólar, ele é um assunto muito mais sensível para o pobre do que para o rico. A gente tem uma moeda mais fraca, que ela é mais inflacionária ao longo do tempo do que o dólar. E você tem a oportunidade de investir em dólar lá fora. Você, inclusive, que é pobre, para as coisas funcionarem aqui no Brasil, o Brasil tem que fazer o papel dele e a economia americana também, a economia global, tem que estar dando certo. Agora, quando você investe lá fora, você pode simplesmente contar com um dos fatores só, dobrar a sua chance de sucesso. Então, de repente, e é inclusive o meu sonho, né? A minha meta é, em 4 anos, ter 50% do meu patrimônio nos Estados Unidos. Porque aí eu dependo só da economia global / americana, né? China, Europa e Estados Unidos, basicamente. Agora, o Brasil precisa fazer o dever de casa que quase nunca faz, e a gente aqui acaba engolindo esse discurso populista que a gente precisa gastar em tudo, mas também é uma armadilha muito grande para manter o pobre
sob o cabresto do voto. E aí, se a gente estiver falando como é que o pobre vai pensar em outra coisa a não ser comida na mesa? Quem tem fome tem pressa, né? Tem esse ditado lá do Betinho, né? É um círculo vicioso que o político usa para ter o cara amarrado para sempre, que vai votar sempre nele. E como que a gente venceria essa maldade que é feita com o povo? Com uma educação. Para mim, a educação é o único fator capaz de dar uma equidade social para as pessoas, para todo mundo pelo menos começar no mesmo nível, um ensino básico de qualidade. Só que qual governante quer um povo mais esperto? O governante quer que o pobre fique sempre dependendo das benfeitorias de quem vive em palácio. Talvez o Brasil mude um dia quando o filho do político tiver que ir para a mesma escola que o ensino público fornece. Talvez o Brasil mude o dia que o filho do político tiver que usar o SUS, não é? Que ele deixe de morar em condomínio fechado e vai morar lá no meio da comunidade. É muito triste de ver isso, sabe? Essa inversão de valores. Onde você vê o cara que está trabalhando todos os dias, que está colocando dele na reta, o empresário pequenininho. Veja, a gente fala empresário, dá a impressão que é um cara gigante. Esse cara é exceção. A gente está falando de quem movimenta a economia de verdade, que são os caras pequenininhos, o dono da mercearia aí do seu bairro. A gente foi doutrinado a pensar que esse cara explora os funcionários dele, sendo que, na verdade, o político está tirando dinheiro da mesa das pessoas através da ineficiência do Estado, através de propinas, através de corrupção, dinheiro na cueca, e aí você já viu onde que a gente está. Então a gente foi doutrinado a pensar de um jeito socialista. Todo mundo tem que ter direito a tudo e que o empresário, que esse cara que ascendeu na vida, que cara que é classe média, na verdade, né? Porque rico não é, né? Um cara que tem mais condições ali através da justiça que foi lhe dada. Claro que o cara às vezes tem privilégio, mas esse é outro papo. Eu tô dizendo que ele aportou na vida dele todo o dinheiro que ele tinha, ele colocou o capital dele na frente, ele não tinha certeza que vinha o lucro. Mas até chegar no lucro, se é que vai dar lucro, ele gerou empregos, gerou impostos, movimentou a economia. A gente foi doutrinado a pensar que esse cara ascendeu na vida quando der certo, né? Porque a maioria das empresas no Brasil se ferra. Quando esse cara dá certo foi porque esse cara ficou pobre. E o governo, como se diz, né, o populismo rouba o dinheiro dos ricos, rouba os votos dos pobres e engana os dois. Né? O que você acha? Você acha que o Brasil tem esse viés socialista mesmo? Qual que seria o capitalismo ideal na história? Ou o governo conseguir sim ajudar essa pessoa que tem necessidade no dia de hoje, porque não tem o que fazer, o cara tá com fome. Inclusive a gente tá colhendo os frutos da pandemia até agora, né? Do ponto de vista das pessoas terem que ficar em casa, das pessoas perderem emprego, dos comércios fecharem, da expansão monetária dos governos. A gente tá pagando a conta até agora. Como é que faz esse cara aqui? Então, o assistencialismo, ele é necessário para aqueles e somente para aqueles que estejam necessitados de fato, mas com a condição seguinte: o governo fala, beleza, hoje eu te ajudei, amanhã eu te ofereço um emprego. E de repente o cara fala, bom, não quero porque é longe da minha casa. Ou não é o que eu gosto de fazer, não tenho aptidão para isso. Ofereci a segunda vez, ofereci a terceira vez. Se o cara não quiser trabalhar, tem sentido ficar dando dinheiro para esse cara que não quer trabalhar? Para todo mundo que ganha sem trabalhar, tem um que trabalha sem ganhar. Você concorda? É a lógica da coisa. O dinheiro público, que é uma porcaria esse nome, né? Porque tudo que é público não é de ninguém. One of the great debates of our time is about how much of your money should be spent by the state and how much you should keep to spend on your family. Let us never forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. O dinheiro, ele está lá, ele é finito. Se o governo gastar demais, ele tem que pagar com juros. Lembra que a gente falou isso? Se ele gastar demais, ele vai ter que pagar com juros, porque fica cada vez menos provável que o governo vai honrar com as suas despesas sem ter que injetar dinheiro na economia e a inflação ir para as cucuias. Esse é o modelo ideal, né? A gente comemorar cada pessoa que o governo consiga, através da educação, que é a única coisa que ele pode fazer de fato por um país, ascender essa pessoa, oferecer ascensão social para esse cara, para ele poder sair do assistencialismo e andar com as próprias pernas. Tal como um pai
a função dele é promover a independência dos filhos, um governo ideal, num modelo ideal, tem que fazer, cara, o governo precisa que esse cara evolua no ponto de vista profissional para ele ganhar mais dinheiro em cima dos impostos, do imposto de renda, do imposto dos produtos e serviços que esse cara vier a vender quando virar empresário. O governo precisa que esse cara também movimente mais a economia. Então o governo vai lá e promove a ascensão social desses caras. Só que educação dá resultado em 20, 30 anos. Que governo que quer injetar dinheiro hoje para que só seja colhido daqui a 20, 30 anos, de repente, por um opositor a ele? Então a gente não tem educação como política de Estado e dessa forma a gente tem esse assistencialismo, esse populismo de procurar vilões no mercado, quando na verdade é o próprio governo que mantém as pessoas amarradas através do assistencialismo e da esmola. Não é? Você não pensa assim? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Inclusive eu quero fazer um convite para você, dia 29 agora, você que quer se libertar das amarras dos políticos, né? Viver em equilíbrio também dentro da sua casa com o seu modo de vida profissional e pessoal, evoluir os seus investimentos, saber como investir nesse cenário maluco que a gente está vivendo, guerras, pandemias. Dia 29, dia 1º de dezembro e 4 de dezembro tem o Invista na Real, que são 3 eventos gratuitos que a gente vai fazer aqui no nosso YouTube mesmo, mas você tem que se cadastrar no link que está aqui no primeiro comentário, tá bom? Para você poder participar desse evento que a gente está preparando com muito carinho e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida financeira. Se inscreve lá, tá bom? Eu te vejo 29 de novembro, 1º de dezembro e 4 de dezembro, tá bom? Valeu, tudo de bom. Tchau.